Boa tarde, pessoal. Prazer aí em revê-los ainda aqui pela tela do computador. É bom que a gente esteja num momento, né, de mobilização, e a direção do sindicato fez aí uma proposta para que eu pudesse bater um papo com vocês hoje sobre 3 temas que eles permeiam as atividades de hoje, de amanhã, que estão permeando toda a mobilização, toda a movimentação que a categoria vem fazendo nesses últimos meses, né, desde o estabelecimento da pauta de reivindicações e tudo isso que eu pretendo falar hoje, vamos assim, fazer um roteirinho dos aspectos legais sobre esses temas, eles estão relacionados às nossas atividades políticas. Muita coisa está aparecendo na grande imprensa e até mesmo entre os boletins, as comunicações das entidades sindicais, tanto do Poder Judiciário como do Executivo, sobre a questão de prazos. Então, a direção também entendeu que era importante a gente estabelecer aqui alguns parâmetros iniciais, porque para a gente não ficar preso, por exemplo, a uma data específica. Tem muita gente falando sobre o dia 4 de abril, como se, vamos dizer assim, a luta só fosse até dia 4 de abril, o 4 de abril acabou, a gente fecha, vai embora, e não é assim, tá? Do ponto de vista de prazos legais, eu vou tentar, vamos dizer assim, ser o mais objetivo possível para poder explicar para vocês. Só que antes de falar sobre prazo legal, de encaminhamento de projeto de lei, de aprovação de lei, enfim, toda essa burocracia, o que vem antes disso? Então, eu vou me organizar para falar sobre, primeiro, o direito à revisão geral de remuneração, que nada mais é do que o pleito central nosso, é o de reajuste de 19,99%, que representa um índice específico de um período específico. E esse índice de 19,99% está sendo pleiteado pelo conjunto do funcionalismo federal, por questões específicas. Então, a gente está tratando aqui de um direito que está previsto na Constituição e que não vem sendo aplicado pelos governantes de plantão. Então, acho que a primeira coisa é a gente estabelecer assim, onde está na lei que eu tenho o direito a ter o meu salário reajustado, porque, afinal de contas, tudo é revisado, tudo é reajustado e só o meu salário que fica atrasado. Segunda questão, como que eu faço para exercer esse direito? Né? Aí eu vou falar para vocês, assim, muito objetivamente. É simples, eu tenho um direito que está numa lei, eu vou lá e contrato advogado para entrar com uma ação para mim? Não façam isso. Né? Ó, que eu estou colocando o meu cargo, o meu emprego aqui em risco falando isso. Por quê? Porque, historicamente, não deu certo você contratar o advogado para entrar com uma ação para pedir a revisão salarial para vocês. Né? Então, qual que é o principal mecanismo de defesa, né, de luta por reivindicações? É o movimento grevista, historicamente. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, e lá no final, aí para a gente dar fazer um fechamento, a gente vai tratar um pouco dessa questão dos prazos. Eu acho que a gente tem que apresentar a reivindicação, e a luta constrói os prazos na lei, é a luta que constrói a lei, tá? Então, acho que isso é importante eu já deixar de plano isso, assim, que eu não vou ficar muito preocupado em falar assim, olha, se até dia 4 de abril não aconteceu nada, acabou, isso não existe, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, onde que está, que raio que está escrito que servidor e servidora precisa de revisão geral de remuneração? Está escrito no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. E olha que interessante, o texto original da Constituição, o texto original desse inciso do artigo 37, ele tratava de uma maneira mais ampla, ele deixava aberto. Então, ele falava assim, revisão geral de remuneração dos servidores, sem distinção de índice, far-se-á sempre na mesma data. Então, esse era o texto original. Vejam que é um texto aberto, né? Mas que data? Mas qual é o índice? Né? E aí, a emenda 19, o pessoal aí que está no serviço público há já um bom tempo, vai lembrar da reforma administrativa. E a reforma administrativa, por mais que ela tenha avançado muito sobre uma série de direitos dos servidores e sobre inclusive, a estrutura de Estado, a PEC 32, essa nova reforma, nada mais é de uma consequência, de uma sequência dessa reforma administrativa lá de 1998, ela estabeleceu um marco para a revisão geral de remuneração, que é a chamada database.
E aí o texto do artigo 37, inciso 10, ele teve uma modificação que foi bem significativa. Então, se antes ele deixava em aberto, com o artigo 37, com o novo inciso 10 do artigo 37, ele veio falar o seguinte, que, primeiro, remuneração dos servidores públicos vai ser por lei específica, vai ser tratada por lei específica. E é assegurada, veja que interessante, assegurada a revisão geral anual. Então, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então, assim, tem duas coisas aqui que são importantes. Primeiro, o texto original não falava que era garantida a revisão anual, né? Segundo, não tem distinção de índice. Então, por exemplo, se eu dou um reajuste, por exemplo, uma revisão geral de remuneração para os militares, eu posso dar outra para os servidores civis? Se eu dou do Poder Judiciário, pode dar para... Não, tem que ser o mesmo. Tanto é que está pautada a revisão, o pedido de 19,99% é do conjunto do funcionalismo por conta disso. E de quem que é a iniciativa do projeto de lei para enviar esse pedido para o Congresso? Porque, afinal de contas, é lei, é através de lei. É de iniciativa do Presidente da República, né? Então, ele estabeleceu lá, no artigo 37, inciso 10, todos vocês, servidores e servidoras, têm direito que anualmente seus salários sejam revisados. Qual data? Ele não falou. Isso deveria ser por projeto de lei. E aí, esse texto é de final de 1998. A lei que regulamentou o inciso 10 do artigo 37, porque ela era uma norma que dependia de uma lei, não era necessariamente auto-aplicável, em 2001, o Fernando Henrique Cardoso enviou lá o projeto de lei e essa lei foi aprovada, é a Lei 10.331. E essa Lei 10.331, ela fixou a database dos servidores, do funcionalismo, em janeiro. Então, assim, quando tem revisão, revisa em janeiro, né? Só que essa lei ela não estabeleceu quais seriam os critérios para que a revisão fosse feita ano a ano. Ao contrário, a exceção de ele ter feito essa definição, que do ponto de vista prático para a gente é quase que irrelevante, ele não estabeleceu os mecanismos de reajustes, os mecanismos de recomposição inflacionária, de recomposição das perdas por conta da inflação, das remunerações do conjunto do funcionalismo. A única coisa que ele fez, nessa Lei 10.331 de 2001, foi estabelecer que, em 2002, então, para o exercício de 2002, o ano seguinte, o último ano do mandato dele, teria a revisão geral. Então, ele fala lá no artigo 5º dessa lei, ele fala, para o exercício de 2022, o índice de revisão geral de remuneração e do subsídio dos servidores será de 3,5%. Então, para quem está no serviço público desde essa época, sabe que em janeiro de 2002 teve uma recomposição de 3,5%. Um detalhe histórico é que nesse ano de 2002 a inflação chegou a 14%. Né? Ele deu um índice de 3,5% com a inflação a 14%. Então, assim, se a gente quiser colocar como paradigma 1998, nós vamos entender da seguinte maneira: desde 1998 está expresso no texto constitucional que todo servidor e toda servidora tem direito que seus salários sejam revisitados ano a ano. É isso, o texto é muito objetivo em relação a isso. Como que o poder público, sobretudo o executivo, porque tem que partir da iniciativa do executivo, como que eles, nesses últimos 20 e tantos anos, 22, 23 anos, eles aplicaram esse mandamento constitucional? Eles simplesmente ignoraram. Para eu ser o mais sincero possível, o Fernando Henrique Cardoso, depois de 8 anos de achatamento, né, vocês conhecem a história de tudo que ele tirou, né, da Lei 8.112, de legislações esparsas, da reforma administrativa que ele aplicou, de todos os problemas que ele trouxe para o funcionalismo, para o Estado. Ele deu um reajuste de 13,5% em 2002, quando a inflação era 14%. Em 2003, o Lula assumiu como presidente. E os nossos problemas não acabaram por conta disso. Infelizmente, não acabaram. Então, parece que tem um filósofo alemão que falava que
como que a história se repete, a primeira como tragédia, a segunda como farsa, então tomemos cuidado com algumas esperanças, algumas expectativas que sejam geradas, mas enfim. Aí o Lula assume como presidente, e no primeiro ano ele dá um reajuste, dá uma revisão geral de remuneração, que seria a segunda do funcionalismo, que é 1%. Ele dá 1% de reajuste, Lei 10.697, e junto com a Lei 10.697, ele dá ele dá um abono de R$ 59,87. Não sei se vocês conhecem a história dos 50. Aliás, até pouco tempo atrás, até 2016, vocês recebiam VPI R$ 59,87. Vocês já repararam isso no lerite, no contra-cheque de vocês? E da onde veio esse raio de R$ 59,87? Não foi uma consulta a uma numeróloga, né? O Lula, ele resolveu pegar o menor padrão do funcionalismo, do salário, e aplicar a inflação retroativa de 2002, que era 14%. Isso dava R$ 59. Só que para o cara que ganhava, o menor padrão do funcionalismo, acho que era R$420, R$430 na época. Para o cara que ganhava R$430, receber R$59 representava a inflação. Mas para quem recebia mais, não representava. Isso gerou, inclusive, a discussão da ação que a gente pleiteia, que é dos 13,23%. Tá? Então, a ação dos 13%, ela vem desse problema do reajuste lá de 2003, da revisão anual geral anual de 2003. Pois bem, depois disso, os governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro encaminharam alguma revisão geral? Não. Para não falar que não encaminharam, em 2005, o governo Lula encaminhou um projeto de lei ao Congresso para dar um reajuste de 0,1%. Tá? Isso não é mentira, não é fake news. É o PL 4825. Para quem tiver interesse, é só colocar PL 4825 no site da Câmara, vocês vão ver lá, projeto de iniciativa do Poder Executivo, concede de revisão geral anual de remuneração aos servidores o índice de 0,1%. Ou seja, nós temos uma garantia constitucional de revisão geral da remuneração que precisa ser concretizada por uma lei que depende do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e que esses poderes eles não tomam nenhuma medida para aplicar algo que está na Constituição. Quais foram as alternativas jurídicas que as entidades, enfim, os servidores e as servidoras resolveram tomar? Bom, não, eu tenho um direito que está previsto e eu não estou conseguindo exercer esse direito. Então, a primeira coisa vamos entrar com mandado de segurança, é um direito líquido e certo, né? O STF julgou mandado de segurança lá atrás, há 15 anos atrás, falando, olha, isso só, o artigo 37, inciso 10, só assegura que é necessário uma database, mas não fala que precisa ser aplicado. Essa é a justificativa. E advogado é um sujeito muito criativo, então a gente foi inventando ação, né? E a segunda foi ação direta de inconstitucionalidade. Aí a gente falou lá, por omissão, né? Aí foi a ADI 2061, o STF declara, fala, olha, de fato, os servidores, a ADI 2061, existe direito ao conjunto do funcionalismo da revisão geral anual de remuneração. Aí ele fala o seguinte, então, eu reconheço que você tem direito. Eu reconheço e declaro que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estão em mora, estão atrasados. Eu notifico o presidente para tomar providência. Só que eu não comino nenhuma pena se ele não tomar a providência que eu falei que ele precisa tomar. Então o STF fala, olha, veja bem, você precisa fazer a lei. Agora, se não fizer, também que se exploda. Né? Isso é uma decisão do STF, a DI 2061. Aí, outra solução que os advogados deram, vamos entrar então com mandado de injunção. Mandado de injunção é o seguinte, eu tenho uma garantia na Constituição que eu não consigo exercer por falta de lei que regulamente. Isso está previsto. Entraram com mandado de injunção. Aí o STF fala assim, não, perdeu o objeto o mandado de injunção, porque já existe uma lei que garante a database, aquela lei lá de 2001. Agora, se o Congresso e o Executivo não fazem, eu não posso fazer nada porque isso ferir a autonomia, a separação dos poderes. Eu, o STF, não posso legislar, não posso falar que índice que eles vão dar. E, por fim, se resolveu da seguinte maneira, então vamos entrar com ações indenizatórias. Eu tenho um direito na Constituição que fala, o meu salário é corroído pela inflação, e, para isso, ano a ano, eu tenho que rever esse meu salário. Meu salário não está sendo revisto. Então, eu estou sofrendo uma lesão. Por sofrer uma lesão, por um ato ilícito, que é
a administração, os órgãos públicos, eles não estão cumprindo uma decisão, uma lei, não estão cumprindo a Constituição. Então, por esse ato ilícito, isso está me causando um prejuízo, eu peço uma indenização. O STF, de repente, sabe quando tudo parecia dar certo, mas aí no final não deu. De repente, o STF colocou isso como repercussão geral, então o que o STF decide vale para todo mundo. Alguns ministros começaram a falar a verdade, tem que ter indenização, mas aí teve uma virada e, por maioria, o Barroso era o relator, né, designado para essa decisão, ele falou o seguinte, ó, revisão, olha o que ele fala, e eu vou ler aqui para vocês, porque eu fico até um pouco constrangido com esse argumento. Revisão não significa modificação. Assim, o Estado seria obrigado a avaliar anualmente a remuneração, o que não significa necessariamente a concessão de aumento. Ou seja, ele fez um exercício aqui ele estrangulou o português, né, para falar alguma coisa que não está escrito, né? E foi indeferida a indenização. Ou seja, todas as alternativas jurídicas para exercer esse direito, elas foram sequencialmente afastadas pelo STF. O que sobrou para a gente, como sempre sobrou? A alternativa política, né? E eu quero argumentar com a direção, não me manda embora, tá? Com essa conclusão, por favor, porque ainda talvez eu seja necessário para alguma coisa. Pô, mas assim... Agora que tem a parte boa, tem só 5 minutos aí, viu, Sérgio? Mas assim, o que aconteceu ao longo desses últimos anos? Como que vocês enfrentaram esse problema? Com PCS. E não teve nenhum PCS que não tenha sido precedido de greve. Então, o primeiro PCS em 1996, que na realidade foi a primeira lei específica de carreira dos servidores, das servidoras, do judiciário. Depois, em 2002. E o último, que ainda está regendo a categoria, é a 11.416 de 2006, que sofreu 2 revisões, 2012 e 2016. E aí a gente parte dessa... Então, assim, a reivindicação hoje é para revisão geral de remuneração, mas a gente sabe da dificuldade que é. Por quê? Porque ela atinge todo o funcionalismo. E a alternativa a essa omissão foi fazer greve, lutar por reestruturação nas carreiras e conseguir a modificação, a reestruturação para que tivesse algum tipo de ganho. Tá? O direito, então, assim, para a gente conseguir isso, a gente precisa mobilização, precisa greve, não tem jeito. A história nos diz isso. Né? Tem muita greve que não redundou em reajuste, mas eu não vi nenhum reajuste que não tenha sido precedido de greve, isso é fato. O que é sobre a greve? Então, assim, muito simples. Primeiro, a greve hoje ela é absolutamente permitida, ela é legalizada, já estava desde a Constituição de 88, tinha uma disputa se tinha que ter ou não regulamentação, o STF, em 2007, resolveu, naquele mesmo mandado de junção, que para os nossos direitos ele falava que não valia, ele meteu um mandado de junção e deu efeito concretista para falar o seguinte: vocês têm limitação ao direito de greve, que é a mesma dos trabalhadores da iniciativa privada, com alguns acréscimos, tá? Mas mesmo assim a gente tem direito. O que é importante? Primeiro, cumprir os ritos, e o sindicato é responsável por isso. O sindicato cumprir os ritos, você quer apresentar a pauta, chamar a assembleia, apresentar a pauta para o empregador, tentar negociar e o governo não negocia, chamar uma assembleia para deflagrar a greve e comunicar com antecedência. Então, esse aspecto burocrático está feito. Segundo, só cabe a vocês, trabalhadores e trabalhadoras, decidir o motivo da greve e quando que vai ser realizada. Terceiro, não é possível punir por adesão à greve. Tá? Não existe isso. Quarto, qualquer servidor pode aderir à greve, inclusive quem está hoje em estágio probatório. Isso, inclusive, quem decidiu foi o próprio STF. E quinto, pela lei, a administração não pode tomar qualquer ato para constranger o servidor ou a servidora a não aderir à greve. Se isso acontecer, você tem que entrar em contato imediatamente com o sindicato. Tá? Então, é muito importante essa orientação geral para que a gente possa exercer com bastante tranquilidade esse direito que a gente tem, que é de mobilizar, de lutar contra esse tipo de coisa. E aí, para fechar, nesses minutos finais, a questão dos prazos, que isso é muito importante, porque tem, na realidade, via de regra, são 2 prazos. Tá? O primeiro prazo é o seguinte: a lei eleitoral. Então, a lei eleitoral, ela, no artigo 73, o pessoal do TRI aí também pode me ajudar nesse aspecto, ele fala o seguinte: o agente público ele está proibido de tomar determinadas atitudes
que possam, vamos dizer assim, macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Então, se eu sou candidato à reeleição e vou lá e faço alguma coisa muito próximo da eleição, isso vai me dar uma vantagem. E o que está proibido? Nos 6 meses anteriores à eleição do primeiro turno, que vai ser agora 2 de outubro, não pode, e aí isso é importante, não pode ter revisão geral de remuneração que exceda a recomposição ou exceda a inflação daquele período, desse exercício. Então, assim, até dia 4 de abril, em tese, tinha que ter uma lei que desse uma revisão geral anual de remuneração superior à inflação desse período. Passou 4 de abril, aí ele pode dar revisão? Pode, mas desde que seja da inflação do período. Tá? Então, assim, esse primeiro marco é revisão geral anual de remuneração, 4 de abril. Não vai dar, a gente está no dia 30 de março, é evidente que a gente não vai ter mais tempo hábil, mas, assim, não tem que... essa, assim, em tese, não é uma preocupação que nos impeça de continuar lutando e de continuar mobilizado. Por quê? Porque ainda revisão geral de remuneração, mesmo depois do dia 4 de abril, se for para aplicar a inflação do período, pode. E vejam, isso é só sobre revisão geral de remuneração. Não é, por exemplo, reestruturação. Por exemplo, todas as leis que eu falei para vocês, 9.421, 10.475, 11.416, que são os PCS, nenhuma delas é revisão geral de remuneração. É lei que reestrutura a carreira. E o Tribunal Superior Eleitoral está cansado de dar decisão de que fala que não é irregular nesse prazo, dentro desses 6 meses da eleição, que tenha reestruturação de carreira do judiciário ou do executivo. Então, isso pode acontecer. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente tem um prazo da lei eleitoral e tem um prazo da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi alterada pela Lei Complementar 173, agora de 2020. Essa Lei Complementar 173 falava lá de um regime especial por causa da pandemia e tal, e eles colocaram ali na pirataria a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal para falar o seguinte: é nulo de pleno direito qualquer ato que resulte em aumento de despesa de pessoal 180 dias antes do término do mandato do titular do poder. Então, 180 dias, até 180 dias do final do mandato, não pode ter nenhum ato que aumente em despesa com pessoal, e também não posso ter parcela para o futuro. Então, não posso deixar, por exemplo, ainda que eu venha um PCS novo parcelado para o ano que vem, em tese não poderia. Tá? Então, mas esse limite está lá para julho, não é agora, lá para julho. Qual que é a questão? E aqui eu vou tentar fechar com isso. O próprio Conselho de Justiça Federal, Instrução Normativa número 7, de 2021, isso está no artigo 7º da Instrução Normativa 7, ele fala o seguinte: essas restrições da lei complementar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as alterações da Lei Complementar 173, não se aplicam à Justiça Federal, porque ele só fala, mas não se aplicam ao Judiciário, porque só se aplica a mandato eletivo. Então, é legislativo e executivo. Para o Judiciário, de acordo com o próprio Conselho de Justiça Federal, ele tem uma interpretação que essas restrições de prazos não se aplicam. Então, não se aplica nem a reestruturação do PCS de vocês. Se aplica a restrição da lei eleitoral? Não. Se aplica a restrição da Lei Complementar 173, de acordo com a própria orientação do CJF, também não. Então, assim, é muito importante que aí os dados do orçamento, tudo, isso aí o Washington já falou bastante sobre isso, que existe orçamento, que tem grana. Então, eu acho que é importante a gente se preocupar com a mobilização, porque pelos prazos e pelas orientações que estão sendo divulgadas, é possível manter a mobilização para que seja aprovado algum tipo de reestruturação, de reajuste, de recomposição salarial. E com isso, eu finalizo aqui e fico à disposição para tirar alguma dúvida.